Olá, eu sou Rafael Mesquita e você está em mais um vídeo do nosso curso de Python que aborda os fundamentos da linguagem. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre um assunto muito importante no mundo da programação, que são as variáveis. Seja muito bem-vindo. Os tópicos abordados no vídeo serão variáveis, tipos de dados e um exemplo de código para mostrar o conteúdo de variáveis. Começando com as variáveis. Uma variável é um nome dado a um local de memória. Quando uma variável é declarada, e nós vamos ver como fazer isso, um espaço é reservado para ela na memória do sistema. Nessa figura, nós temos uma analogia interessante. A memória é representada pelo armário inteiro. Cada gaveta, ou seja, um espaço individual, é a variável. E o que a gente tem dentro da gaveta, no caso da figura um documento, são os possíveis valores que nós podemos colocar dentro da variável durante a programação. Quando você vai dar um nome de variável em Python, tem que seguir algumas regras. Um nome de variável pode conter letras, números e underscore. O primeiro caractere de um nome de variável não pode ser um número. E como a gente conversou no vídeo anterior, palavras-chave não podem ser usadas como nomes de variáveis. O operador de atribuição é o sinal de igual. Em uma instrução de atribuição, o valor do lado direito do sinal de igual é atribuído à variável do lado esquerdo. Assim como na figura anterior, o documento foi colocado dentro da gaveta. Em relação à declaração de variáveis em Python, a declaração explícita de variáveis não é necessária. Ou seja, diferente do que acontece em algumas outras linguagens, você não precisa dizer que nome é uma variável literal, por exemplo. Em Python, a declaração e a atribuição podem acontecer em uma única instrução. Os tipos de variáveis em Python são inferidos automaticamente pelo interpretador sem que haja necessidade de se especificar o tipo da variável no momento da sua declaração. A atribuição múltipla de variáveis podem ser feitas também em Python da seguinte forma. Eu posso colocar o nome de várias variáveis, de muitas variáveis, e fazer uma atribuição, e esse valor vai ser atribuído a todas as variáveis. Então A, B, C e D receberão um valor numérico 100. Uma outra possibilidade de atribuição múltipla é colocar o nome das variáveis separados por vírgula e os valores também separados por vírgula. Isso aqui seria equivalente a fazer 3 linhas diferentes, em que nome estaria recebendo Jorge, idade estaria recebendo o valor 27 e país estaria recebendo o valor Brasil. Agora, tipos de variáveis. Em Python, a gente tem 5 tipos de variáveis padrões: números, strings, listas, tuplas e dicionários. Para começar com aquilo que a gente vai trabalhar no curso, você precisa saber de números e strings. Ainda nesse curso a gente vai ver listas, tuplas, dicionários, mas para o início, para entender a lógica de programação através da linguagem Python, vai bastar a gente saber trabalhar com números e strings. Python ele suporta os seguintes tipos de números: números inteiros, que em Python a gente vai entender como sendo int, e aqui a gente tem exemplo: 2, menos 6, 4, 125, são valores inteiros. Ou reais, em Python a gente vai chamar isso de float. E aqui a gente tem também números com casas decimais, 4.8. É interessante a gente perceber que a parte decimal do número vai ser sempre separada com ponto, e não com vírgula. Menos 3.65, 3.0, e por aí vai. Uma string é uma sequência de caracteres, e elas vão ser representadas entre aspas simples ou aspas duplas. Então aqui eu tenho uma variável placa, e nessa variável eu estou atribuindo a string AAA, tracinho, 1, 2, 3, 4, entre aspas duplas. Já na linha de baixo eu tenho uma variável chamada de cidade, na qual eu estou atribuindo o valor Cachoeiro de Itapemirim, a string Cachoeiro de Itapemirim. Nesse caso, eu estou utilizando aspas simples. Então você pode optar tanto por aspas duplas ou por aspas simples. E também a gente consegue fazer atribuições múltiplas, como foi visto no slide anterior. Agora a gente vai mostrar o conteúdo de variáveis através de exemplos mesmo em programação. Uma maneira simples para poder exibir os valores das variáveis é utilizar a função print. A sintaxe geral da função print é print, e aí você coloca o nome da variável entre parênteses.
Aqui a gente tem um exemplo. Num é uma variável que recebeu esse número, 1654. Item é uma variável que recebeu essa string, impressora. Aí eu posso mostrar na tela o valor de num através de print, abre parênteses, num, fecha parênteses, e posso mostrar na tela também o valor que está dentro de item, da variável item, através do comando print e entre parênteses item. Eu posso também utilizar a vírgula como um separador para poder concatenar todas as informações que eu quero exibir na tela. Então, por exemplo, aqui eu tenho PC, que é uma variável que recebeu essa string, e custo, que também é uma variável que recebeu essa outra string. Se eu der um print e colocar PC, custo, ele vai mostrar na tela, o interpretador vai mostrar na tela Dell 15 3000 e na frente vai mostrar o preço, o valor, né, de 4.030,87. Constantes e variáveis strings podem ser combinadas em uma única instrução print. Então eu posso fazer isso várias vezes, né? Eu posso ter também constantes e variáveis. Diferente do que foi visto anteriormente, no slide anterior a gente viu apenas variáveis sendo colocadas no mesmo print. E aqui eu posso ter constante, eu tenho uma constante literal, vírgula, e eu tenho uma variável. Vírgula, eu tenho uma outra constante literal. Depois eu tenho vírgula e tenho o nome de uma variável. Isso também pode ser feito. A gente também pode trabalhar com impressão na tela pulando linha, né? Às vezes a gente quer que as informações elas sejam exibidas na tela, mas com salto de linha. Então a gente, para isso, pode utilizar o caractere _n. Então nesse caso aqui, eu estou atribuindo 4 à variável A, 6.4 à variável B, fazendo atribuições múltiplas aqui. Aí eu imprimo o valor de A normalmente, o valor de B normalmente, mas na hora de imprimir nome, idade e profissão, eu quero nome em uma linha, aí eu dou um _n, idade na outra linha, _n, profissão na outra linha. Então como que vai ficar a saída desse trecho, né, desse algoritmo que a gente fez? Então esse é o exemplo do nosso código já com o print da execução. Então esses 3 prints aqui, na verdade, eles vão implicar em A igual a 4, B igual a 6.4, eu tenho aqui 2 saltos de linha, por conta desse _n, depois eu imprimo o nome, coloco o nome da pessoa na frente, José, e por causa desse _n, apesar de ser um comando, né, dentro do mesmo print, mas o _n faz com que o interpretador salte linha antes de escrever a idade e salte linha também antes de escrever a profissão da pessoa. Para você rodar no Visual Code o exemplo que a gente acabou de ver, basta você abrir o seu Visual Code na pasta do repositório que a gente fez download na aula 4, sendo que na aula 4 a gente utilizou o Visual Code para poder rodar esse código com um print Hello World. Então você abrindo esse repositório no Visual Code, você pode escolher o arquivo variáveis, e aí para poder executar esse arquivo no seu terminal, basta você clicar nesse botão. Ele vai executar e ele vai te dar a mesma saída que a gente conversou anteriormente. Imprime o valor de A, o valor de B, nome, idade e profissão em linhas distintas por conta do _n. Se você quiser depurar esse código, ou seja, rodar esse código linha por linha, uma outra alternativa que você tem é vir aqui e ao invés de escolher essa primeira opção, que é executar o arquivo no terminal, você pode optar por debug Python, né, no terminal. Ele vai depurar o seu arquivo no terminal do Python. Isso é interessante quando o seu código é maior, quando você tem, né, diversas possibilidades de erro, né, não seria muito o caso aqui, mas só para a gente poder visualizar como que isso funciona, você pode vir aqui, ó, quando aparecer essa bolinha vermelha, você clicaria para poder criar um breakpoint, ou seja, um ponto de parada na sua depuração, e aí na execução você escolheria debug. Você ia depurando o seu código e agora você vai executar o código, só que você vai executar linha a linha. Então nesse caso a gente está na atribuição do valor 4 para a variável A. Aí se eu quiser ir para a próxima linha, ou eu aperto o F10, ou eu vou clicando nessa primeira setinha. Então a gente pode visualizar aqui no canto ó, que a variável A recebeu o valor numérico 4. E aí depois eu posso fazer a execução da linha 2 e observar que a variável B recebeu o valor 6.4. E aí depois nessa atribuição múltipla eu posso conferir ao lado aqui que as variáveis nome, idade, nome e profissão receberam esses valores aqui, José 32 e professor, né? José 32 e professor. E aí continuo executando, e aí eu observo o print A igual a 4, vou observar o print B igual a 6.4,
E por último, eu vou observar o print, né, dessas 3 linhas aqui. E ele só vai sair no final, que é quando o comando print ele de fato vai terminar. Então eu vou até o final, executo, e ele conclui que nome igual a José, idade igual a 32, profissão igual a professor. Eu acho que quando você for rodar o seu algoritmo e não tiver necessidade de ir rodando linha a linha, você pode simplesmente desmarcar esse breakpoint e na hora de executar, continuar executando, né, o arquivo no terminal, e aí você vai observar aquela saída que a gente já tinha observado anteriormente. Ok? Por enquanto é isso. Um abraço. Até a próxima.